Vamos avançar para o terceiro capítulo da leitura do livro do Além. Das Buch von Jenseits do Bo in Ra. Vamos utilizar a versão francesa corrigida com o cotejo da edição alemã e vamos ler e traduzir simultaneamente. Espero que tu comeces presentemente a entreveres os segredos do mundo das causas que, eternamente fecundando e dando à luz, se revela em todos os domínios da percepção numa abundância infinitamente variada de manifestações. Ou será que a tua sensibilidade interior está ainda embotada porque tu não te exerceste em afinalá? Nesse caso, talvez tu não sintas grande coisa destes mistérios e segredos que as minhas palavras devem te desvendar. Ou darás a elas um sentido que elas não têm em si mesmo. Eu quero, contudo, que tu aprendas a ver que um dia não tenhas que lançar-te como um cego no reino do Espírito quando chegar a hora em que serás obrigado a penetrar nela. Avidya, palavra sânscrita que significa ignorância, não a vidya, conhecimento, foi considerado pela sabedoria oriental como um pecado, entre aspas, pois só a tua própria vontade pode obstruir ou trancar a porta para o conhecimento. Já ouviste várias vezes que entre o teu mundo de percepção sensorial físico e o mundo do espírito, a barreira única que existe é aquela que separa as faculdades de percepção de dois modos diferentes. Vou repetir-te mais do que uma vez, expressamente, a fim de que esta verdade possa ser recuperada pela tua consciência quão profundamente possível seja. Assim, a propósito disto, eu devo-te lembrar que a realidade é sempre a mesma e a única fonte das causas, mesmo que ela seja percebida segundo os modos mais diferentes nos mundos manifestados, físicos ou espirituais. O pensamento filosófico teve desta realidade única uma longínqua intuição e denominou-a a coisa em si. Grandes filósofos do século XVIII, XIX, Kant, Hegel, Alberto Cantal andou também nesta linha, talvez em vão, mas voltemos a Boinerá. Contudo, a especulação filosófica, mesmo a mais subtil e a mais perspicaz, está absolutamente incapaz de penetrar até à coisa em si próprio. Somente a experiência prática permite alcançá-la e só os mestres experimentados de um modo de conhecimento antigo e secreto são capazes realmente desta experiência prática.
Eles são também os únicos a poder guiar para esta experiência prática os seus sucessores eleitos a este fim, mesmo antes do nascimento. É assim que eu, diz Boirá, já adquiri isto outrora e que é preciso que eu adquira, e era preciso que eu adquira neste domínio. Quem, portanto, para além de nós diremos os mestres, poderá e se aqui embaixo iniciar-te, ao menos que seja pelas indicações que te podem dar as palavras de uma linguagem humana, iniciar-te à única realidade, à causa primordial, o Rezara, causa primeira de tudo e de cada manifestação. Eu vou tentar esse ensaio, vou tentar fazer esta tentativa. Mas é preciso dirigir-me já, desde o começo, com um apelo forte à tua sensibilidade mais íntima e pedir-lhe fortemente que ela me venha em auxílio, pois é só se o que em ti vem do Espírito é do Espírito, se pode unir aos ensinamentos meus, que tu saberás alcançar interiormente a verdade. Sensibilidade mais íntima é o que Boirá nos pede, para que possamos sentir os seus ensinamentos. Sensibilidade mais íntima que vem do Espírito em nós. Daí que Boirá peça para nós tentarmos sentir as orações ou os mantras profundamente dentro de nós próprios. O teu olhar até agora está demasiado deslumbrado pelo brilho da luz efêmera, que pode mesmo até cegar os olhos. É preciso, antes de mais, aprenderes a ver. É preciso que a tua visão se torne livre, de tal modo que ela possa perceber o que ela quer ver e não estar mais constrangida a perceber somente o que a maior parte dos seres humanos estão capacitados de ver. É preciso que o teu olho aprenda a ver para o interior, tal como ele também sabe ver para o exterior e até agora quase só para esse lado. Não se trata de adquirir uma outra faculdade visual. É necessário que todo o teu modo de sentir sofra uma renovação. O teu próprio sentimento de estar presente, da Sein-Gefühl, ou sentimento de ser, de viver, deve-se libertar dos laços que até aqui o encerram, se tu verdadeiramente queres sentir com uma certeza inabalável a realidade única, causa primordial de toda a manifestação. Fios mágicos percorrem este mundo exterior dos sentidos físicos também. E se tu te esforças com perseverança de aprender a ver para o interior, não tardarás a saber distinguir o modo de manifestação deste mundo exterior da causalidade que se revela nele, ou seja, do mundo das causas e mundo espiritual que se revela através dele. Surpreender-te-ás de descobrires que a realidade única de todo o mundo manifestado é alcançável também no modo sensorial físico de manifestação, sob o aspecto das forças espirituais escondidas do ser causal ou primordial.
forças que frequentemente os seres humanos fizeram experiência, mas que essa existência é ainda assim negada por muitos, porque a experiência deles ignora completamente tais forças. Aquele que teve o privilégio de experimentar aquilo de que nós falamos não saberá nunca, não se deixará perturbar pelas dúvidas dos outros, e a sua própria experiência preservá-lo-á do perigo de confundir eventualmente essas forças com aquelas que provêm apenas ou simplesmente do lado invisível da natureza física, ainda que haja o costume de falar indiferentemente, nos dois casos, de forças místicas, sobrenaturais ou ocultas. O conjunto do mundo físico de manifestação que te rodeia e inclui o teu próprio corpo está feito em consequência das forças espirituais do ser primordial, as quais se ocultam aos teus sentidos terrestres. E, igualmente, todos os mundos espirituais são formas de manifestação dessas tais forças causais. É, pois, um outro tipo de percepção contemplativa que nos permite sentir a atuação dessas forças, ora como mundo físico ou espiritual. Compreenderás então que o além não é, do ponto de vista das causas, um outro mundo, mas simplesmente a consequência de um outro modo novo e desconhecido de ti, de perceberes, de captares os efeitos das mesmas forças escondidas do ser original. Forças que tu aprendeste a observar o desenrolar aqui embaixo sob o aspecto que tu nomeias esta realidade aqui embaixo. A tua consciência não é verdade, a criadora da realidade, pois ela é ela própria uma parte da realidade. Ela é uma das forças espirituais escondidas no ser original. Mas, seja no aqui, seja no além, ela é a criadora da maneira como se apresentam para ti os efeitos das mesmas forças. Destas mesmas forças. Ou seja, a tua consciência não é a criadora da realidade, pois é uma parte dela, e é apenas a criadora da maneira como se apresentam para ti os efeitos das tais forças espirituais escondidas do ser primordial original. O modo de percepção deste mundo de cá segue-se uma série de efeitos dessas forças que nos são familiares, porque resultam das funções dos teus sentidos físicos. É por esses sentidos que te são dados aqui embaixo, que é estritamente determinado tudo o que percebes, tudo o que tu reconheces como na realidade da Terra. E é por causa disso que tu não percebes mais nada de real fora do que eles, os sentidos, te permitem de ver. Mas como tu és uma parte da realidade interna, tal como toda a gota d'água que está no mar é uma parte do mar, tu tens igualmente contigo, potencialmente, todas as possibilidades inerentes à eterna realidade. Tal como no mar, cada gota possui as propriedades todas, em geral, da água do mar. Assim,
As tuas faculdades de percepção não são limitadas às do teu organismo físico, pois tu és tu próprio, de natureza espiritual e para sempre possuidor de um organismo espiritual, de um corpo espiritual. Tradição persa, chamado, por exemplo, o seu nível de glória, Shvarnat. Mas avancemos com boi errado. No teu organismo espiritual, tu possuis outros órgãos sensoriais que até aqui tu não conheces e que no plano espiritual correspondem perfeitamente aos sentidos físicos do teu corpo terrestre aqui embaixo. Isto é muito importante. Sabermos que temos outros órgãos do corpo espiritual. Pelos teus sentidos espirituais, tu tornas-te no além o criador do teu mundo espiritual manifestado. Tal como sobre a terra, tu és agora, sem duvidares, o criador do mundo físico manifestado, tal qual ele é perceptível para ti. Isto é importante, esta distinção que Boenra faz. Nós não somos os criadores da realidade, como há muitos ensinamentos, muitas canalizações ou pseudo-canalizações de crayons e de outras maluqueiras que dizem nós somos Deus, nós somos os criadores da realidade. Não. Nós somos uma parte dela. E nós somos criadores da maneira como vemos e como se apresentam para nós os efeitos das forças causais primordiais que provêm dos mundos espirituais. Ou seja, temos que ser um pouco mais humildes, mas há muita gente que, com o seu ego, com as suas forças, lançam-se em grandes atadoadas e depois levam muita gente tudo atrás deles. Para te ajudar, considera o exemplo de uma pessoa no estado de hipnose. Essa pessoa vê, ouve, sente tudo o que pela sugestão tu podes querer fazer que ela veja, ouça ou sinta. E para ela, tudo isso é verdadeiramente existente. Tu pensas firmemente que essa pessoa sucumbiu a uma ilusão saída da tua vontade, quando na realidade és só tu que te enganas por essa própria opinião. Tu não fizeste senão momentaneamente libertar o hipnotizado da obrigação de confiar exclusivamente, de se entregar exclusivamente aos sentidos físicos. E é assim que, passageiramente, e segundo as ordens que tu lhe destes, essa pessoa vê, ouve e sente também com os seus sentidos espirituais. E que ela se torna, graças a eles, o criador do que tu lhe pedes para ela ver ou perceber. Não és tu que lhe mostras o que ela vê. E certamente ela não se apercebe de nada do que nos mundos manifestados do espírito, os mundos mais elevados, é coletivamente visível por todos aqueles que percebem tais níveis. Tu, ao hipnotizares, guias simplesmente a sua imaginação criativa e como os sentidos físicos estão bloqueados, essa pessoa é ao mesmo tempo capaz de percepção por meio dos seus sentidos espirituais, de tal modo que a sua vontade cria, passageiramente, em substância espiritual, os equivalentes de que tu incitaste a imaginar. Não é uma vara de madeira que tu aplicas sobre a mão, sugerindo que trata-se de um ferro flamejante que vai produzir a queimadura
da qual a crosta aparece quase logo sob a pele. Mas é a forma manifestada de uma vara em ferro incandescente, engendrada, gerada pelos seus sentidos espirituais, que ocasionou. Ora, se a aparição de tal vara pode provocar uma tal queimadura, é unicamente porque ela era o efeito de forças escondidas que em toda a manifestação constituem a única realidade. O hipnotizado não duvidará um instante da objetividade da sua própria criação. E se tu em seguida ordenas, dás a ordem dela se lembrar das suas experiências ao acordar, ela terá dificuldade, no estado de vigília, de conceber que as suas percepções não se ligavam ao mundo dos sentidos físicos. A sua experiência não pode ser também verdadeiramente e intensamente vivenciada senão pela razão do facto dela estar fundada sobre os efeitos da mesma realidade que a do mundo dos fenómenos físicos que lhe é familiar. Ou seja, o Poirot está aqui a dizer que em ambos os casos é a mesma realidade do mundo das causas que surge nos planos invisíveis ou nos planos visíveis. Ainda que a hipnose, voltemos a Poirot, ainda que a hipnose citada aqui é só para facilitar a compreensão, e ainda que as vistas que ela traz sobre domínios onde a percepção vem dos sentidos espirituais são muito limitados e superficiais, portanto a hipnose não tem grande capacidade de levar a estes níveis. Este exemplo pode mostrar que as tuas possibilidades de percepção devidas aos sentidos físicos não são as únicas existentes. Ou seja, quando tu estás hipnotizado, tens também capacidade de percepção. Nós, seres humanos aqui na Terra, vivemos todos nela como num estado de hipnose coletiva. E ainda que nós não possamos perceber de outro modo diferente do nosso hipnotizador, que no nosso caso é a nossa vontade inata, que ela nos permite ver, e a nossa vontade não estaria neste terreno, neste campo terrestre, se a sua tendência não a tivesse puxado a manifestar-se neste mundo sensorial físico. Desde que nós saibamos inverter a orientação da nossa vontade interna, temporariamente dirigida para este domínio físico, nós aprenderemos a conhecer outros modos de percepção com as leis que são próprias. Isto não é possível, de facto, durante a existência terrestre, senão um pequeno número de seres humanos. Mas isto torna-se uma necessidade para todos, desde que a morte do corpo terrestre chega e priva a vontade consciente dos órgãos sensitivos que ela tinha até então.
Nós podemos dizer mesmo que todo o receio da morte é devido à resistência que opõe a vontade orientada para o mundo físico à inversão da orientação que ela deu no seu ato da queda para fora do seio da luz eterna. Este é um dos aspectos importantes do Boi de Ra, que considera que o ser humano, o espírito, desceu do mundo espiritual, porque se quis manifestar no mundo físico. Isso é que é a famosa queda. É isso que Boi de Ra aqui fala, que devemos tentar inverter no querer, na aspiração, na ligação ao mundo espiritual, aos mestres, à divindade. Poderás agora compreender que todo o ser humano que na Terra não tenha chegado ao despertar espiritual também não pode logo, no além, procurar a sua vida, o seu caminho, senão no mundo periférico, correspondente às suas ideias e às daqueles que se sentem como ele. E que ele teria de se ter tornado na sua própria vontade o seu próprio mestre incontestado antes de poder ser conduzido para as alturas do mundo espiritual eterno de luz, mundo da realização plena. Também nós não saberíamos o que fazer de todo o homem que não tenha renunciado a todos os seus desejos egoístas, pois só a sua existência na região espiritual que nos rodeia equivaleria quase à queda dela na desordem e no caos, supondo que fosse alguma vez possível a um tal ser humano içar-se, elevar-se até ao reino supremo da luz, o Espírito. Talvez agora compreendas melhor porque é que eu declarei firmemente que neste reino todos somos animados de uma só vontade, cuja orientação não pode mudar. No reino do Espírito, nós tornamos mestres soberanos da realidade única, pela fusão da nossa vontade unida com cada vontade individual identificada à vontade comum. É assim que nós nos tornamos, no reino do Espírito, os criadores conscientes do mundo manifestado, mais puro e mais elevado. Num estado que não conhece nem começo nem fim, pois ele é sempre, ao mesmo tempo, um e outro, ainda que se possa falar de realização, nós sabemos que a nossa depende de um esforço incessante e consciente a criar e a manter o mais elevado e o mais luminoso dos mundos manifestados no Espírito. Mundo que é o nosso campo de ação, tal como também o nosso campo de adoração. Nós não somos nada mais senão o que a nossa vontade eterna unificada quer que nós sejamos. O que se chama vontade sobre a Terra, na linguagem corrente, não é mais do que desejo, aspiração, expressão de inclinações determinadas por funções cerebrais. Mas a verdadeira vontade eterna do ser humano, se ela obedecesse
da terra aos seus desejos, todo o desejo e pequena anelo, aspiração seriam logo cumpridos, realizados. Mas isto não é assim, como cada um sabe, e é verdade. Devemos dar graças ao céu de que todo o desejo não seja apoiado aqui pela vontade. Sobre a terra, a nossa vontade eterna só quer o que nos limites que lhe são assinados, atribuídos pelo modo de percepção querido por ela, ainda que os seres muitas vezes tenham tendência a querer ultrapassar os seus limites. É só sobre o plano espiritual, no outro mundo de percepção, que a nossa vontade pode também querer de outro modo. Lá, o encantamento, o enfeitiçamento hipnótico do mundo daqui de baixo está rompido. E então, outras possibilidades de percepção, virtuais em nós, podem se manifestar. Ora bem, vamos terminar esta leitura a meio deste capítulo, no qual Boi-no Ra fala de nós tentarmos estar mais unidos com a verdadeira vontade eterna do nosso ser profundo e do mundo espiritual, para podermos ter acesso ao mundo da realidade eterna, cujas forças causais estão tanto em ação no mundo espiritual como no mundo físico. Apenas nós não as vendo nesse mundo espiritual, porque o nosso modo de percepção está demasiado hipnotizado numa dependência dos sentidos físicos e deixamos adormecidos os sentidos espirituais de sentir interiormente, de ver com o olho espiritual, de ouvir com a audição interior. Possa este despertar espiritual acontecer em todos nós e demos graças por mais estes momentos com os ensinamentos do Boi-no Ra. Om Amen. Sante. Amen. Om.